Fala galera, Pedro Júnior aqui na área, beleza? Thiago chegando mais uma vez com vocês, beleza, gente? E aí, manão? E aí, meu brother? Tranquilo? Graças a Deus. Thiago, queria compartilhar algo, né, hoje com a galera e essa semana, né, que passou, eu tava meditando num texto que é muito conhecido por todos nós, né, 1 Coríntios 13. Sim. Que é um texto que fala sobre o amor, né? Uau. Só que o interessante disso é que Paulo ele começa a descrever as características do amor e no meio do texto ele solta um texto sobre maturidade. E eu queria até ler para vocês que diz assim, 1 Coríntios 13:11: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E eu fiquei pensando e refletindo nisso. O que isso tem a ver, né, com o amor? Por que ele colocou isso, sabe, no meio do texto? E, cara, certa vez eu tava lendo Provérbios 19:22, que diz assim, a parte A do verso, na versão NVI: o que se deseja ver num homem é amor perene. Aí eu fui pesquisar o que seria isso, né? O que seria perene? E, cara, perene é algo que permanece, algo eterno, algo que não tem fim. Então a Bíblia diz, o que se deseja ver num homem é o amor eterno, o amor sem fim. E por que eu tô falando disso, né? Sendo que a gente tá falando de maturidade. É porque, assim, a Bíblia diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor ele não procura os seus próprios interesses. Então, a partir do momento que nós começamos a nos relacionar com as pessoas e procurar os nossos interesses, isso mostra que nós devemos nos desenvolver, sabe? Em relação ao amor, em relação à nossa maturidade mesmo, sabe? Ainda a gente tem muita coisa para aprender. O que você acha disso, dessa ideia? Cara, isso é massa. Nós estamos vivendo um tempo, estava lendo uma matéria sobre isso, onde as pessoas estão demorando mais para amadurecer. Sim. Elas estão demorando mais para assumir os seus próprios compromissos, seus desafios na vida, para tomar decisões que vão influenciar no futuro. E essa matéria que eu estava lendo, ela diz que a idade média, de uma pessoa que joga videogame, por exemplo, Sim. ela cresceu. Hoje a faixa mais concentrada é dos 25 aos 35 anos. Uhum. Então o que eu percebo com isso? Que é pecado jogar videogame? Tem alguma coisa de errado com isso? Claro que não. Mas eu percebo que a gente está demorando mais para deixar, de repente, de jogar videogame, para, de repente, ir para a universidade, para conquistar o nosso espaço no mercado de trabalho, de repente para pensar no casamento, ou enfim, para ter mais tempo para se relacionar com as pessoas. A gente está estendendo a nossa etapa de vida, que é aquela etapa da adolescência, da juventude. Sim. Hoje eu lido com pessoas, você também, e você sabe, tem adultos hoje, homens barbados já, e os caras eles precisam que a mãe coloque a comida no prato. Não vejo nada de errado com isso, mas se a mãe não pôr, eles também não põem. Então, ainda existe uma codependência emocional. Então, a galera tá ainda muito imatura, né? Muito procurando, como você disse, procurando os seus próprios interesses. Por que o número de divórcios cresceu muito? É aquele desejo desenfreado de ser feliz. Sim. Isso a qualquer preço, a qualquer custo. Eu já me casei, né? Graças a Deus vivo muito bem com a minha esposa. Mas nós entendemos, isso foi determinante para viver bem. Nós entendemos que para sermos felizes a gente tinha que procurar fazer o outro feliz. Sim, sim. E se você reparar, a Bíblia é sobre isso. A figura de Jesus representada na palavra é sobre isso, né? Ele abriu mão de quem ele era para que nós pudéssemos ter a eternidade. O homem, depois do pecado, ele começa uma jornada de quebra de princípios. Ele vai se corrompendo, quebrando princípios, quebrando valores, e isso assim vai deteriorando cada vez mais quem ele era em relação ao plano original. Exemplo disso é o que aconteceu em Babel, né? Os homens se reuniram e eles tentaram fazer algo que
pudesse demonstrar força, poderio, né? Ou seja, o homem no centro. E talvez isso tenha a ver com o plano de Satanás, né? Quando ele coloca o homem no centro, ele anula totalmente o plano de Deus, que é o que? Construir ou fazer alguém com quem ele pudesse se relacionar e também ser o centro da adoração, do estilo de vida, de quem essa pessoa é. Ou seja, Jesus no centro de tudo e não o homem no centro de tudo. Quando nós entendemos que precisamos deixar as coisas de menino para viver as coisas de alguém que está amadurecendo, nós também começamos a entender que não é sobre nós, sobre os meus desejos, sobre as minhas necessidades, sobre as minhas carências, mas é sobre o plano e o propósito de Deus, quem Ele é, né? Quem Ele representa para nós, o que Ele espera de nós, o quanto nós o amamos e o quanto nós estamos dispostos a entregar tudo. A gente começa a entender, por exemplo, que o reino de Deus custa tudo. E não dá para se entregar parcialmente, né? Porém, se a gente não mergulhar, talvez, acho que essa seja a conclusão de tudo. Se a gente não mergulhar num processo de conhecer e prosseguir em conhecê-lo, e se isso não for intencional, não for profundo, não for diário esse desejo de conhecê-lo, a gente não vai amadurecer. Se a gente não amadurecer, a gente não vai praticar o plano de Deus. Sim, é verdade. E, cara, você falando tudo isso, me veio à mente até algo que a Bíblia diz, né? Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Então, se nós quisermos desenvolver a nossa vida sem um alicerce sólido, a gente vai acabar perdendo tempo, sabe? A gente vai acabar se machucando e nunca vai sair desse processo de desenvolvimento e crescimento. Então, né, o recado na realidade acho que seria esse, né? Vamos focar mesmo no que Deus está querendo nos ensinar na etapa que nós estamos vivendo, e o quanto antes nós aprendermos isso, mais rápido a gente sai desse processo, mais rápido a gente se desenvolve e cresce, porque a Bíblia diz que enquanto o herdeiro ainda é menino, ele não é diferente de um escravo, mesmo ele sendo dono de todas as coisas. Então, precisamos nos desenvolver, crescer e entender o que Deus quer nos ensinar. Queira crescer. Tenha a intenção clara na sua vida de desenvolver. Crescer não é fácil. Tem uma relação assim muito próxima entre crescimento e dor. Algumas etapas do processo serão muito doloridas, mas eu posso dizer uma coisa para todos vocês: somente homens e mulheres que experimentaram dores, que encararam o processo e venceram, marcaram o seu nome na história. O que a gente precisa hoje são de pessoas que se tornem referências, modelos. E isso só vem por meio da maturidade. Então, deixa de lado todas as meninices, essa vida ensimesmada que às vezes a gente constrói, onde a gente é o centro. Coloque Jesus no centro e o seu plano, para que através do cumprimento do plano dele, você possa ser alguém que influencia ao redor. Beleza? Beleza, galera? É isso. Tchau, tchau. Tchau, até mais.